E aí, pessoal, tudo bem? Alguns alunos me desafiaram e alguns amigos a realizar um projeto de aulas online, abordando alguns temas da história ou outros temas pertinentes também ao campo da educação, que é onde eu atuo. E eu topei me expor e de repente pagar um mico ou de repente trazer alguma contribuição também para aqueles que vierem a ver esses vídeos, certo? E eu escolhi como um tema para essa série de 3 vídeos iniciais que vou publicar aqui, falar sobre um tema que é pouco tratado muitas vezes dentro da escola, porque ele é um tema adjacente, não é um tema ligado diretamente a nenhuma disciplina escolar. No entanto, diz respeito a todas elas, que é a organização para os estudos. Então, vou falar sobre algumas estratégias que o estudante pode empregar a fim de obter o melhor da sua sala de aula, a fim de que ele alcance resultados de aprendizagem melhores. Muito frequentemente eu converso com alguns alunos, reconhecidamente alunos esforçados, estudiosos, que me dizem: Pedro, como pode? Eu estudo tanto, eu às vezes varo até madrugadas estudando e, no entanto, minhas notas não são tão boas. Tenho ficado em recuperação em muitas matérias, não tenho conseguido alcançar resultados acadêmicos que sejam proporcionais ao esforço que eu tenho empregado nos meus estudos. Como eu posso fazer para melhorar isso? Então, a partir desse exemplo, desses alunos, nós compreendemos que o resultado, muitas vezes, não está no tempo que você gasta debruçado nos livros. Não é a questão se você estuda 10 horas ou 12 horas por dia, ou se você vira à noite estudando. Mas é no como você faz isso, é na estratégia. Se eu, com a força das minhas mãos, dos meus braços, procurasse erguer um bloco de pedra de 1000 quilos, eu passaria 100 anos tentando e não conseguiria. No entanto, com o uso de uma ferramenta correta, uma tecnologia, uma alavanca, um guindaste, eu o faria facilmente. Trazendo a analogia para o campo dos estudos, nós vamos perceber que simplesmente não é com força bruta, com você se jogar sobre os livros de qualquer maneira, que você vai obter bons resultados. Para isso, é preciso estratégias. Então, a primeira dessas estratégias que eu quero mencionar é a organização. Todo estudante ele conta com alguns materiais que ele precisa para desenvolver o seu trabalho, ou seja, os seus estudos. Ele precisa de um caderno, ele precisa de caneta, lápis, alguns preferem, borracha, material para consulta de notas, seu material didático, seus livros, enfim. Esses materiais são extremamente necessários e eles devem estar prontos para uso no momento em que você precisa. Se você não tem essa organização, você vai perder muito tempo simplesmente procurando suas coisas. Quando você, por exemplo, vai estudar em casa e procura sua caneta, você já estava sentado para iniciar seus estudos. De repente você vai ter que andar pela casa inteira à procura de uma caneta. Quando você senta, que abre seu caderno, registra o título da sua lição, você olha para o lado onde está o livro. Você se levanta, vai procurar o livro e assim por diante. Então, vai gerar perca de tempo. Houve um caso, há algum tempo, lá na escola em que trabalho, onde um aluno ele simplesmente perdeu uma prova porque, na ocasião, ele não tinha nada para escrever. Ele não tinha um lápis, não tinha uma caneta, não tinha material algum. E, evidentemente, tendo iniciado a prova, o professor não mais o autorizou a pedir emprestado a quem quer que fosse ou a ir buscar. Resultado, ele saiu de sala sem realizar a sua avaliação. Posteriormente, nós conversamos e procuramos uma saída adequada. Mas o que fica dessa situação é que é um aluno totalmente despreparado e desorganizado. E, evidentemente, isso vai refletir nos seus resultados. Porque se
aquela mesma atitude que ele teve na ocasião daquela prova, é ela que ele sustenta diariamente no seu cotidiano, em sua sala de aula, é claro que ele vai encontrar grandes dificuldades. Um outro fator de desorganização que eu percebo é a maneira como muitos alunos fazem suas anotações das aulas. Muitas vezes, alguns alunos, já percebi, usam uma matéria para anotar todos os conteúdos. Então, metade de uma página tem química, na sequência tem educação física, na página seguinte ele já mistura com literatura, português, e assim fica aquela salada. Às vezes ele não encontra a seção do caderno que gostaria de registrar tal conteúdo, então ele vai lá para o final de tudo e lá registra. Ou seja, fica uma bagunça de anotações. Os conteúdos, as notas ficam espalhadas. Resultado, esse aluno também não vai conseguir organizar as ideias que estão ligadas àqueles conteúdos. Por quê? Porque seus registros estão todos dispersos. Então esse é um fator fundamental, organização, seus materiais e também suas notas de estudo. Uma outra questão importante é durante as